Depois que você falhou ao confessar seu amor em 7 mundos e foi descoberto por sua mestra, você descobre que a mestra que deveria cortar os laços amorosos e se tornar imperador do caminho correto, na verdade, o força a se submeter. Ela até mesmo esfrega aquele seu trovão grande de 4 quilos em seu rosto para lavá-lo, só porque você despertou um sistema que o faz morrer se não namorar e, para sobreviver, você se confessou em 7 mundos seguidos. No entanto, todos eles recusaram com o argumento de que a seita proíbe estritamente o amor. Você entende que, se continuar a permanecer nesta seita que proíbe estritamente o amor, você só tem que esperar para morrer, então você reúne coragem para rasgar sua máscara e explicar à mestra que ela é o objeto de sua imaginação. E também desenvolveu um demônio do coração por ela. Originalmente, esta era apenas uma razão para você querer que a mestra concordasse em deixá-lo descer a montanha, mas você não esperava que a mestra o forçasse a se submeter. E passou seus lábios requintados e lascivos cheios de cheiro de leite em seu rosto, bom discípulo. O demônio do coração da mestra é você, e já está quase no ponto de não aguentar mais. Eu queria te nocautear e te arrastar para o quarto da mestra hoje à noite. Já que o demônio do coração do bom discípulo é a mestra, então a mestra virá ajudá-lo a eliminar lentamente o demônio do coração esta noite, e você também virá ajudar a mestra. Nesse momento, você, que falhou na confissão, chegou em frente ao portão do salão da mestra. O discípulo pede para ver a mestra. Lu Jiuyan tem uma expressão solene. Por que esse garoto não volta para descansar tão tarde e vem até mim? Ele estava planejando te chamar aqui amanhã para resolver seus problemas triviais, já que você está aqui, então ele quer aproveitar enquanto a raiva ainda está acesa. Prepare-se para criticá-lo severamente, então diga friamente, entre. Ouvindo as palavras, você abriu o portão e foi familiarmente para baixo da bela Lu Jiuyan, e então caiu de joelhos no chão. Discípulo tem um pedido, e espera que a mestra realize. As sobrancelhas de Lu Jiuyan se franziram. Pensando em suas várias irmãs mais velhas lamentando, de repente não teve uma boa expressão, erguendo seus lábios vermelhos. É pedir à mestra para me expulsar da seita. O que você disse? Seus belos olhos chocados em descrença. Ele respirou fundo algumas vezes para aliviar seu humor, e varreu friamente. Você tem alguma consciência? E tomou a iniciativa de vir confessar seus crimes, contando tão abertamente, não pôde deixar de ter mais apreço por você. Você deve saber que as regras que ele estabeleceu, o amor é um crime grave, e o crime que você cometeu desta vez. Ele deveria, sem hesitar, puni-lo com a tortura extrema até a morte, mas o que fazer? Você é seu discípulo mais amado. A tal ponto que ele também lhe transmitiu a posição de Mozi. Agora não há ninguém por perto, ele disse em voz baixa. Por favor, perdoe minhas várias irmãs mais velhas. De acordo com as regras da seita, eu deveria receber um crime grave. Por favor, me expulse da seita. Não é aconselhável ficar aqui por muito tempo. Se a confissão não for bem-sucedida, a vida restante será de apenas 3 dias, para não mencionar. A seita também não pode falar sobre amor. Este sistema que se torna mais forte ao namorar é um puro desperdício. Lu Jiuyan exala uma fragrância. Ele exala lentamente. Por que ser assim? Suas várias irmãs mais velhas nunca concordaram, os assuntos entre homens e mulheres não foram feitos, e nem se fala em crime. Você se levanta lentamente, mestra, eu sei que cometi um crime. O crime do corpo não elimina o crime do coração, você jura mostrar claramente, mas você sabe que pode se redimir. É um ato de expiação, então a mestra impõe uma punição, punindo você com 3 meses de oferendas temporárias. Você está satisfeito? Não. Você balança resolutamente as mãos e move o peito. Mestra, você não sabe, fui dominado pela luxúria. Agora, além de mulheres, não penso em mais nada e não tenho mais forças para praticar. Essas palavras chocaram Lu Jiuyan. Você é realmente um discípulo rebelde. Ele está cheio de vergonha. Incapaz de enfrentar suas palavras tão diretas e explícitas, pensando que ele está no comando do silêncio. E seu longo salão do mundo, você de repente percebe que, se continuar tão direto, a mestra pode limpar a porta diretamente, então você aponta sutilmente, mestra, na verdade eu não quero. Agora minha mente está cheia de fantasias sobre mulheres, e até se tornou meu demônio do coração, então estou pensando em tentar derrotá-lo. O chamado não quebra sem experimentar,
Para remover o demônio do coração, é preciso experimentar pessoalmente o chamado amor. Então, com esse pensamento, ousei confessar às irmãs mais velhas, você diz com lágrimas nos olhos. Apenas para não irritar Lu Jiuyan e torcer sua cabeça de cachorro mais tarde. Então, é assim. Lu Jiuyan ouve e fica atordoada, belos olhos, por um longo tempo não voltou a si, quando seu ideal. Lu Jiuyan compra um pouco de ternura, não quebra sem experimentar, realmente existe essa afirmação. Se ficar reprimido no coração e não for liberado, o futuro demônio do coração só pode ser mais aterrorizante. Realmente este precioso discípulo tem uma excelente compreensão, capaz de pensar em um método de resolução tão maravilhoso. No entanto, isso de fato viola as regras da seita. Os olhos de Lu Jiuyan estão cheios de relutância. Você pensa muito bem, mas as regras da seita são diferentes. Ouvindo essas palavras você rapidamente revela o prêmio. Então, mestra, descobri tardiamente que quase cometi um grande erro. Estou aqui especialmente para pedir que você me permita deixar a seita. Para ter a coragem de voltar no futuro depois de superar o demônio do coração, pode-se dizer que é razoável e fundamentado. Lu Jiuyan está um pouco comovido. De um lado está seu discípulo mais amado, e do outro estão as regras da seita que ele estabeleceu pessoalmente, ele em um momento. Não sei como escolher, falando nisso, qual é o sabor do amor entre homens e mulheres. Ele quer parar de colocar nos lábios vermelhos, olhar vago. Que tipo de tentação é essa, que pode fazer com que seu precioso discípulo sacrifique sua própria criação? Você também deve tentar. Não pode, como dono da loja do Palácio Celestial, você estabeleceu as regras. Como ouso ter um coração tão tolo e agradável? Que vergonha, Lu Jiuyan, ele se repreendia mentalmente. Seu rosto ficou vermelho e ela baixou a cabeça até que você a olhou curiosamente, percebendo seu erro. Ele lentamente se levantou, de costas para você, apenas para que você não percebesse nada de errado. Então, Lu Jiuyan disse calmamente. Sua percepção é realmente alta. Você sabe que não é bom fazer isso. Seu mestre entende a culpa em seu coração. Você acenou com a cabeça repetidamente em aprovação. Mestre, deixe-me deixar a montanha. Não tenho mais rosto para ficar na montanha. Diante de suas irmãs mais velhas, Lu Jiuyan ponderou por um longo tempo e suspirou suavemente. Meu bom discípulo, este assunto não é sua culpa. É o demônio do coração que está causando problemas. Por que você deve ser tão persistente? Mas discípulo, se eu não conseguir me controlar, se eu cometer um erro imperdoável, então seu mestre arcará com isso. Você se levantou e disse com paixão. Você realmente ainda. Demônio do coração de Lu Jiuyan, preocupado e ansioso, atuando, disse com as mãos atrás das costas. Parece que a invasão do demônio do coração é realmente séria. Então, ele acenou com a mão, sinalizando para você se aproximar. Venha, seu mestre irá examinar seu corpo para você. Seu mestre quer ver por que esse demônio do coração é tão terrível, te assustando e te deixando inquieto. Isso, você foi atingido por um raio, parado no lugar, sem ousar se mover. Se a maior demônio feminina do mundo examinasse sua face demoníaca despedaçada, não revelaria que você não tem demônio do coração algum? Uma pura invenção, enganando seu mestre em estado de embriaguez. Você definitivamente não escapará da responsabilidade. Por quê? Você duvida da força do seu mestre. As sobrancelhas de Lu Jiuyan se franziram. Para ser sincera, você hesitou em agir. Originalmente, sua irmã mais velha estava presa em um demônio do coração. Seu mestre quebrou o impasse com uma única palavra de verdade. Ouvindo isso, você revelou amargura. Você ouviu falar sobre este assunto. O venerável Lu Jiuyan examinou o demônio do coração da irmã mais velha e cravou um prego. Então a irmã mais velha pegou uma faca e desceu a montanha. Ela matou seus pais desalmados. Pensando nisso, seu corpo estremeceu. Você notou o olhar afiado de Lu Jiuyan. Você abaixou a cabeça e lentamente se aproximou. Apresse-se e venha. Lu Jiuyan levantou levemente seu queixo. Seu olhar se moveu para você, olhando para sua aparência bonita e marcial. Por um momento, ela não pôde deixar de suspirar. Aquele garotinho que seguia seu traseiro e a chamava de professora cresceu e se tornou tão bonito. Realmente as coisas mudaram e as pessoas não são as mesmas. Mestre, você está bem? Você já chegou na frente de Lu Jiuyan. Você levantou a cabeça e descobriu que seu mestre estava um pouco estranha. Ouvindo isso, Lu Jiuyan voltou de sua fantasia. Depois que ela se acalmou, o olhar dela para você estava um pouco evasivo, e um lindo rubor apareceu em seu rosto.
Não é nada. Coloque seu peito na mão do seu mestre. Seu mestre irá examinar seus sintomas de demônio do coração. Lu Jiuyan estendeu sua mão delicada e abriu levemente sua boca de sândalo. Você não se atreveu a desobedecer à intenção de sua bela e incomparável mestre, então você só pôde se aproximar tremendo e se aproximar. As sobrancelhas de Lu Jiuyan se franziram ligeiramente. Ela só sentiu que seu peito estava incrivelmente quente e também muito firme, dando às pessoas uma estranha sensação de paz de espírito. Este é o corpo de um homem. Lu Jiuyan mostrou uma cor diferente. Em sua vida, ela nunca teve contato físico com um homem, muito menos tocando o peito de um homem. Que ação íntima! Ela não pôde deixar de corar levemente. Pela primeira vez em sua vida, ela se dedicou a um homem. Este é o corpo de um homem. Lu Jiuyan mostrou uma cor diferente. Em sua vida, ela nunca teve contato físico com um homem, muito menos tocando o peito de um homem. Que ação íntima! Ela não pôde deixar de corar levemente. Pela primeira vez em sua vida, ela se dedicou a um homem. Ainda era seu bom discípulo. No entanto, ela rapidamente se ajustou e olhou diretamente para seus olhos. Neste momento, 4 olhos se encontraram e a atmosfera caiu em uma paz e harmonia. Deixe seu mestre ver. Onde está seu demônio do coração? O olhar de Lu Jiuyan era afiado. Sua consciência divina passou pelo seu peito, invadindo sem impedimentos seu mar mental. De repente, sons de palavras soaram. Mestre é tão linda. Mestre é realmente linda. A boquinha da mestre parece deliciosa. Só não sei se posso provar um pouco. Seu discípulo realmente rebelde. Lu Jiuyan puxou a mão para trás com o rosto vermelho. Um tapa passou. Mestre, você está tremendo e todo o seu corpo está arrepiado. O tapa estava apenas a alguns centímetros de sua bochecha e parou abruptamente na frente dele. Eu vi o rosto de Lu Jiuyan corado. Ela encolheu a mão envergonhada e olhou para você com os olhos arregalados. Tudo bem se você tem pensamentos malignos sobre sua irmã mais velha, mas eu não esperava que você também tivesse sobre seu mestre. Você rapidamente se ajoelhou e abaixou a cabeça em pânico. Mestre, seu discípulo é um filho ingrato. Com o nariz escorrendo e os olhos cheios de lágrimas, você disse, discípulo não sabe por quê, depois de ver a mestre. O coração do discípulo foi firmemente atraído, mas eu também não quero fazer isso. Este maldito demônio do coração. É assim. Lu Jiuyan hesitou por um momento e percebeu de repente. Só então percebeu que sua situação era um tanto especial. Era o demônio do coração que estava causando problemas. Mas mesmo que o mal-entendido fosse esclarecido, o rosto de Lu Jiuyan também não estava nada bem, seu bom discípulo, tendo tais pensamentos sobre ela. Sendo a mestra, inevitavelmente sente-se de um jeito estranho. Você o olha sorrateiramente. Vendo sua aparência ligeiramente desanimada, ela secretamente soltou um suspiro de alívio. Estava encurralada agora há pouco. Desesperada, ela só podia dizer coisas em sua mente para Lu Jiuyan incessantemente. Palavras estranhas e esquisitas. 2 minutos e meio depois, a expressão de Lu Jiuyan melhorou muito. Só que o jeito que ele te olha fica estranho, quando os olhares se encontram novamente. Você vira a cabeça de repente, um rubor toma conta do seu rosto, é o demônio do coração agindo. Você não pode pensar assim, eu sou seu mestre, ele disse, rangendo os dentes com excitação. Seus olhos suaves e úmidos, mestre, este discípulo é desrespeitoso, meus pensamentos são impuros. Não tenho coragem de encarar o mestre novamente, se o mestre não gostar de mim, então me expulse da seita. Abaixo o mundo secular, é melhor não se encontrar, demônio do coração, invadiu tão profundamente, pobre meu bom discípulo, Lu Jiuyan soltou um suspiro. Se fosse outro tipo de demônio do coração, Lu Jiuyan teria uma solução, mas um demônio do coração como a luxúria. Nem ele mesmo teve contato com isso, impotente, quando ele estava em uma situação difícil. Você percebeu que esse caminho parecia funcionar, então usou um estratagema, agindo como um discípulo odioso que engana o mestre. Então você dá um passo à frente, parecendo reunir coragem, e diz com afeição: Mestre, na verdade, eu quero muito ficar com você, eu sei. Cada um dos seus movimentos e sorrisos tocam meu coração, seu rosto incomparável. Torna difícil para este discípulo não ansiar por você. Bobagem, o rosto de Lu Jiuyan ficou vermelho primeiro. Gritou furiosamente de vergonha. Como você explica se confessar para 7 irmãs mais velhas? Se você realmente tem sentimentos heterossexuais pelo mestre, como você se confessaria sucessivamente para 7 irmãs mais velhas? Haha.
Você ficou parado no lugar e de repente olhou para o céu. 2 linhas de lágrimas escorreram de seus olhos, parecendo miserável e atormentado. Porque eu sei que você é a mulher mais excelente do mundo, este discípulo não é digno de você. Por isso, só posso usar seus olhos para prever um golpe, pensando que isso pode eliminar meus pensamentos sobre você. Mas é um esforço inútil, meu demônio do coração sempre foi você, mestre. O peito de Lu Jiuyan subia e descia, seus 5 dedos cerrados, ele estava envergonhado e zangado. O verdadeiro demônio do coração é realmente eu. Como isso é possível? A garganta de Lu Jiuyan doeu, difícil de respirar. A sensação de sufocamento veio à tona, ele pensou profundamente e escorregou, e rapidamente não conseguiu evitar cair para trás. Um poderoso especialista no reino da mudança de terra, realmente caiu impotente neste momento, sem usar nenhum meio para impedir. Parece que ele quer cair no chão. Para se acalmar, a mão do mestre de repente se estendeu. Como um dragão furioso, pegando suavemente, você Lu Jiuyan olha. Feições bonitas bem perto, de repente estremece, suas mãos e pés se agitam incontrolavelmente. Feche os olhos e não ouse olhar diretamente para você. Mestre, desculpe, ainda bem que você reagiu rápido. Apressadamente o ajudou a se levantar, então disse com um olhar piedoso, mestre, eu cometi um ato tão presunçoso. Prova que meu demônio do coração está fora de controle. Por favor, me puna descendo a montanha, não tenho coragem de encarar o mestre. Lu Jiuyan se levantou, sempre de costas para você, suas orelhas ficaram vermelhas, pensando no que aconteceu agora há pouco. Suas pernas involuntariamente começaram a se agitar, depois de pensar por um longo tempo, Lu Jiuyan soltou um longo suspiro, é tudo culpa do mestre. Depois de saber a verdade sobre o demônio do coração, seu coração começou a bater forte novamente, desejando nunca mais te ver nesta vida. Como você disse, agora mandá-lo para a montanha é a melhor escolha, mas Lu Jiuyan hesitou. Uma hesitação sem precedentes, ele tem a sensação de que, contanto que te mande para a montanha, ele mesmo se arrependerá. Vendo que Lu Jiuyan não impôs uma punição por um longo tempo, você soltou um suspiro de ar turvo. Com um rosto determinado, gritou, mestre, ou você me deixa estabelecer primeiro e depois destruir, e enfrentar a tribulação do demônio do coração com você. Ou me deixe rolar para fora da seita, meu coração não pode esperar nem um momento. Assim que essas palavras saíram, Lu Jiuyan. As pupilas se dilataram, enfrentar a tribulação do demônio do coração juntos, em outras palavras, entrar em uma situação amorosa com ele. Ter um relacionamento sério. Você Lu Jiuyan virou a cabeça, apontando para você com raiva. Você está me forçando a abdicar, não ouso. Você abaixou a cabeça parecendo arrependido, este discípulo simplesmente não suporta ver o mestre hesitando por uma coisa tão pequena. Por isso, dei uma sugestão. Lu Jiuyan olhou para o céu estrelado, suspirando repetidamente, ele sabe que você está determinado. Essas 2 opções devem ser escolhidas esta noite. Você não cometeu um grande erro e ainda admitiu voluntariamente seu erro. Disposto a descer a montanha para ser punido, e ainda é seu discípulo bebê mais amado, por razão e emoção, ele não consegue fazer isso. Em uma situação de escolha única, ele sorriu e perguntou, você realmente pensa em deixar a montanha assim? Sair do portão da montanha, sair do jogo, ele disse rapidamente, mestre. Se o discípulo não tivesse um demônio no coração, seria bom ficar no portão da montanha. Mas, no meu estado atual, é melhor descer a montanha. Lu Jiuyan assentiu, reconhecendo sua razão, e mudou de assunto, dizendo, então, como você vai se livrar do demônio ao descer a montanha? O demônio do coração é a saudade que você sente por mim. Como você vai cortá-lo? Seu olhar ficou sério, um pouco inesperado, mas ainda assim ele disse com a cara amarrada. Mestre, estou disposto a usar os anos para acalmar o demônio do coração, mesmo que os mares sequem e as pedras apodreçam. Ao ouvir isso, o coração de Lu Jiuyan se contraiu violentamente. Será que realmente existe alguém que usaria o tempo em que os mares secam e as pedras apodrecem para apagar sua própria impressão? Ela ficou taciturna e cabisbaixa, deprimida por um longo tempo. Só então ela limpou os lábios vermelhos e disse, eu sei, eu tenho uma resposta em meu coração. Ao ouvir isso, você levantou a cabeça e começou a respirar rapidamente. Finalmente, ela vai te expulsar da seita? Afinal, você não acredita no amor demoníaco. Ou no amor filial. Mestre, você disse várias vezes com emoção. Obrigado, mestre. Justamente quando você estava se preparando para fugir.
Um painel de palavras apareceu na frente. Parabéns ao anfitrião por completar a missão. A maldição de morte súbita foi removida. Olhando para as informações no painel à sua frente, você ficou atordoado. Então, você virou a cabeça abruptamente. Luo Jiuyan abaixou a cabeça, com os cabelos em pé. Com o rosto cheio de alegria lasciva, você gritou com indignação e fúria: Mestre, o que você me prometeu? Dentro da loja Ashura, vestindo um manto roxo escuro, Luo Jiuyan, com a postura de um dragão e o rosto corado, olhou para o jovem com os olhos semicerrados de timidez. O que eu te prometi? Você ainda não sabe? Recebendo favores e ainda reclamando. Qiu Ye, eu queria que você prometesse me deixar aceita, não que você pudesse me prometer isso. Ele estava sofrendo por dentro, mas não ousava dizer nada. Quem é a Luo Jiuyan? A líder das demonias. A suprema do dão demoníaco, fria e implacável. Uma vez, sozinha com uma espada, invadiu o cerco de 18 caminhos do dão justo. Matou 9 grandes seres do dão justo com uma única espada e partiu ilesa. Depois de criar o Salão da Matança Celestial, passou por dezenas de batalhas, grandes e pequenas, com vitórias em todas elas. Onde quer que fosse, havia cadáveres por toda parte. De acordo com estatísticas confiáveis, os cadáveres que ela matou em 10 anos poderiam ser empilhados em uma montanha de 100 metros de altura, e o sangue em sua espada poderia ser reunido em um rio. Quem ousaria provocar uma suprema demônio assim? Todas as pessoas no mundo não ficavam aterrorizadas com ela? E ele estava tocando alaúde e falando de amor com uma demônio assim? Tem alguma coisa errada. Qiu Ye chorou de dor, agarrando a cabeça. O que devo fazer? Só de pensar em passar o futuro com ela, era como se um tumor tivesse crescido em sua cabeça, doendo terrivelmente. Depois de dizer isso, seu rosto ficou vermelho brilhante, olhando para a aparência irresistível de Qiu Ye. Ela disse com carinho: eu sei que você está feliz, mas não fique tão animado. Mestre, Qiu Ye queria muito. Qiu Ye queria gritar alto. Luo Jiuyan lançou-lhe um olhar ressentido e disse: eu te prometi apenas para te ajudar a remover o demônio do coração. Você está sendo muito presunçoso. Aprenda mais comigo. Tenha uma mentalidade mais pacífica. Os olhos de Qiu Ye se moveram lentamente para baixo, apenas para ver a mão de Luo Jiuyan em seu peito, tremendo incontrolavelmente. Como se tivesse sofrido de pavor. Mentalidade pacífica? Sério? Eu não acredito. Ela pareceu perceber o olhar de Qiu Ye e de repente ficou chocada. Com a boca entreaberta, o caminho do cultivo é longo e o sonho da vida eterna é difícil. Se você quer ficar comigo para sempre, então você deve se esforçar muito e não ser negligente no cultivo. Luo Jiuyan olhou para ele fixamente. Você entende? Qiu Ye só conseguiu forçar um sorriso amargo. O discípulo entende. O discípulo entende. A mestre tem um bom coração para mim. Vendo sua diligência, ela baixou a cabeça timidamente. Por um momento, ela não soube o que dizer. Que seja até aqui hoje. Estou cansada. Depois de dizer isso, ela se sentiu extremamente envergonhada. Sem dizer mais nada, ela enviou uma corrente de calor, soprando em direção a Qiu Ye. Qiu Ye, nem consegui terminar de falar e já fui mandado para fora do Palácio Shura. Chegando ao mundo exterior descolorido, com vento frio cortante, Qiu Ye. Ele falou demais e seu coração ficou instantaneamente amargurado, cambaleando enquanto caminhava. Só de pensar em ter que namorar a mestre no futuro, ele estava com a mente cheia de depressão. Não havia para onde desabafar em todo o mundo, e o velho Deus segurando uma faca, precisava me sacanear assim? Ele amaldiçoou em seu coração, olhando para a silhueta graciosa na entrada do Palácio Shura, vendo-o assim. Ela pensou que ele estava feliz demais para se mover, rindo. Esse garoto está se achando demais. Eu, como mestre, só concordei com você. Se você não treinar direito, deixe-o treinar. Ele cultivou um caminho, e tudo não é suficiente. Ele cultivou tudo, apenas Qiu Ye concordou com você. Se você não treinar direito e abandonar seus estudos, veja como eu, como mestre, vou puni-lo. Depois de dizer isso, ela cobriu seu próprio rosto, que estava terrivelmente quente. Mesmo no pico da montanha onde o vento frio soprava, ela mantinha uma alta temperatura de timidez. Que droga! Por que estou corando? Não é só namorar? Do que há para ter medo? Qiu Ye desceu a montanha e voltou para seu quarto, deitando-se na cama. Seus olhos estavam sem vida, ainda pensando em tudo o que tinha acontecido antes. Como pode ser? O que eu fiz de errado? Eu só queria escapar.
desta seita lixo. Como pode? Como pode eu ter conquistado essa velha confusa? Velha? Ela hesitou e pensou. Velha? Com um rosto de beleza estonteante, uma postura deslumbrante e um corpo perfeito em forma de cabaça madura. Uma beleza incomparável no mundo. Sem mencionar o mundo, mesmo em todo o reino do cultivo. É difícil encontrar uma mulher com uma aparência tão perfeita quanto Lu Jiuyan. Não é velha. Onde está a velhice? Ela é um tesouro, ok? É que, ela é uma demônio feminina de alto nível. Eu já estava bem sendo seu discípulo sob suas mãos, e agora tenho que ter esse tipo de relacionamento. Eu nem sei quanto tempo posso viver. Pensando nisso, uma emoção de tristeza surgiu. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Ah, que se dane o medo. Namorar é namorar. Um homem íntegro que nasce entre o céu e a terra, como pode ter medo de uma demônio feminina? Depois de pensar nisso, ela varreu a névoa em seu coração e ficou revigorada. Seu olhar se dirigiu ao sistema, nas 3 placas de ordem de sorteio suprema. Ela esfregou as mãos ansiosamente. Para completar esta tarefa, ela arriscou a felicidade de sua vida. Tem que me dar algo bom. Me dê. Droga. Parabéns por obter. Osso milenar. Parabéns por obter a técnica secreta Rajiton. Parabéns por obter a técnica de cultivo-criação. 3 sorteios seguidos. Olhando para seus atributos, Tio Yi ficou imediatamente agitado. Osso milenar. Este é um osso de qualidade suprema. A defesa está no máximo. Em circunstâncias normais, ninguém no mesmo reino pode quebrar minha defesa. E a outra técnica secreta, Rajiton, parece ser o tipo de coisa boa que te faz correr rápido. Irmão Tongzi. Você me entende demais. Essas 2 coisas, uma para apanhar e outra para escapar, são simplesmente as melhores opções para salvar vidas em casa. Tio Ye rapidamente fundiu o osso milenar. Sob a tortura constante da dor, ele suou profusamente, tocando seu corpo diferente do passado. Então, ele fixou seu olhar na última técnica, criação. Todas as criaturas do mundo. Criação infinita. O sol e a lua se renovam. Deuses medíocres condensam a beleza. Tio Ye examinou cuidadosamente. Esta técnica de criação. Acho que entendi o que está acontecendo. Parece que pode roubar a boa sorte dos outros. E também pode conceder boa sorte aos outros. Tem um senso de graça e poder. Que incrível! Com certeza, os produtos do sistema devem ser de alta qualidade. Ele mal podia esperar para fundir a técnica de criação. Uma aura inata. Invadiu seu corpo, mudando sua carne em meridianos, abrindo um canteiro de terra em seu dantian. Uma semente caiu no meio, sendo nutrida pela aura inata. A semente começou a germinar gradualmente, brotando brotos brancos e tenros, condensando-se silenciosamente, absorvendo a energia espiritual ao redor. Dentro dos brotos, ela estava crescendo constantemente. De repente, seu reino avançou do pico do refinamento corporal para o estágio inicial do núcleo espiritual. Assim, um núcleo espiritual redondo e impecável apareceu no Dantian, como um novo sol, iluminando os brotos de criação abaixo, estimulando seu crescimento. Tio Ye sentiu as enormes mudanças em seu corpo. Sentindo-me fisicamente e mentalmente satisfeito, nunca me senti tão confortável, num instante. Também reduziu a tristeza anterior, tendo 3 coisas boas. Sem falar em andar de lado no salão celestial. Também consegue andar ereto com altivez. Finalmente ganhou confiança. Deitado na cama, já começo a fantasiar sobre os dias seguintes com a mestre Lu Jiuyan. Que absurdo, tão absurdo. Tio Ye só sente que os dias futuros serão incrivelmente maravilhosos. Terá que cultivar na montanha e namorar a mestre, e também usar a identidade de um modelo. Para acomodar os discípulos e enfrentar as 7 irmãs aprendizes a quem ele confessou. Quase me esqueci. Se eu ainda ficar aqui, como explicarei para as irmãs aprendizes? Tio Ye bate na cabeça. Só então se lembra de que fez confissões para 7 irmãs aprendizes belas como flores. Que coisa ridícula! Isso não é um assunto pequeno. Se os outros souberem que meu estilo é impróprio. Como vou paquerar garotas no futuro? Não, como manter a imagem? Pensando, Tio Ye adormeceu. No dia seguinte, ele se levantou com vigor. Precisa encontrar uma irmã aprendiz para se desculpar adequadamente. Irmã aprendiz, estou chegando. Capítulo 6. Pensando em me tocar, Tio Ye bate as mãos e sai. Olá, grande modelo. Grande modelo é tão bonito. Ao sair, onde quer que passe, há elogios. Tio Ye está aproveitando.
O salão celestial é dividido em 3 tipos de discípulos: verdadeiros, internos, externos. Além disso, há um título que supera todos os discípulos. Modelo. Uma seita tem apenas um. E por causa do talento de Qiu Ye e também por ser amado por Lu Jiuyan, então, o título de modelo naturalmente caiu sobre ele. Além disso, sua aparência é surpreendente. Seu temperamento é extraordinário e, entre milhares de discípulos, ele também é o melhor. Portanto, em seus olhos, não há apenas adoração, mas também misturadas outras emoções, especialmente as discípulas, ao ouvir o nome do modelo. Não conseguem mais andar. Ao discutir sobre o modelo, podem falar sem parar. Se não fossem as regras da seita, temo que elas fizessem fila para dar à luz filhos para ele, desde o salão Shura até o sopé da montanha. Sobre isso, Qiu Ye só pode dizer: já estou acostumado. Se não fossem as regras rígidas da seita, ele já estaria cercado por 3.000 beldades. Por que se envolver em negócios obscuros com aquela mestre modelo? Agora, ele está preocupado e precisa encontrar as irmãs aprendizes para se desculpar o mais rápido possível, para evitar encontros futuros muito constrangedores. De repente, uma figura familiar aparece à frente, cercada por um grupo de pequenos discípulos. Seu sorriso é digno, bonito e generoso. Cercada por meninos e meninas, ela é como uma irmã vizinha, aconselhando cuidadosamente sobre muitos assuntos de cultivo. Ao vê-lo, Qiu Ye chama inconscientemente: irmã aprendiz Bai. Assim que essas palavras são ditas, os olhares à frente são atraídos ao mesmo tempo. Os mais de 10 pequenos discípulos, ao verem Qiu Ye, de repente brilham nos olhos e correm alegremente, gritando: bom dia, grande modelo! Grande modelo, você pode me ensinar como ser tão bonito? Irmão modelo, você quer uma irmãzinha? Eu sou super obediente. Qiu Ye não tem tempo para prestar atenção a essas fofuras. Seu olhar está fixo nela. Bai Hou, sua irmã aprendiz, é o objeto da confissão da noite passada. Inesperadamente, que coincidência! Assim que sai, esbarra nela. É melhor esclarecer o mal-entendido rapidamente. Você, o belo rosto de Bai Hou congela, olhando para o homem à sua frente, tão belo quanto um imortal. Agora, ele aparece ileso diante de seus olhos. Ela está muito zangada. Claramente, já reclamou com a mestre. Por que ele ainda pode estar ileso e agora aparece abertamente na sua frente? O que isso significa? Está querendo perseguir implacavelmente ou se exibir de propósito? De qualquer forma, Bai Hou já odeia até a morte. Por causa de sua confissão repentina na noite passada, ela passou a noite inteira sem dormir bem. Saiu de manhã cedo para mimar os irmãos e irmãs aprendizes mais jovens e relaxar. Inesperadamente, ainda pode encontrá-lo. Irmão aprendiz e... Olá, você é realmente despreocupado. Bai Hou disse rangendo os dentes. Só de pensar que ele confessou para 7 irmãs mais velhas, ela não pôde deixar de se arrepender. Esse cara é demais. Não pode ser perdoado. Qiu Ye se aproximou, irmã mais velha. Na verdade, sinto muito. Podemos mudar de lugar para conversar? Em público. É melhor não falar sobre esse tipo de coisa aleatoriamente, para não ser mal interpretado por outros discípulos. Hehe. Bai Hou sorriu. Imagine, você cometeu esse tipo de pecado. Não diga, deixe todos rirem de você. Você ainda está escondendo. Você também sabe que é vergonhoso. Ele pensa assim, mas não diria isso abertamente. Se outros souberem, sua reputação também cairá drasticamente. Irmão Júnior, ouvi dizer que você tem relaxado na prática recentemente. Que tal a irmã mais velha te dar algumas orientações? O rosto de Bai Hou mostrou um sorriso amigável. Ele mal conseguia se conter. Ele realmente queria dar uma surra em Qiu Ye, esse canalha. Não vou dizer mais nada, já que ele não pode ser punido pelo mestre. Então, caindo em minhas mãos, não pense em escapar. Irmã mais velha Bai, é melhor esquecer isso. Eu vim procurá-la. Não é esse o significado. Qiu Ye recusou apressadamente. Você não ousa bater, certo? Como um filho do demônio. Como você pode ser tão covarde? É realmente vergonhoso. Bai Hou disse furiosamente. Se você não tem essa habilidade, então entregue o nome de seu filho do demônio. Quem é capaz reside nele. Em suas palavras, tudo é um ardil. Todos os discípulos olharam, assistindo à agitação. Eles não puderam deixar de suar frio por Qiu Ye. O que aconteceu com a irmã mais velha Bai? Por que ela está tão brava com o Lorde Filho do Demônio? Se eles lutarem,
É realmente difícil dizer para o Lorde Filho do Demônio. A irmã mais velha Bai já está no pico do forjamento do tripé. Tão assustador. Tente, tente. Afinal, a irmã mais velha Bai é 2 anos mais velha que o Lorde Filho do Demônio e entrou mais cedo. O Lorde Filho do Demônio não deve ser tão forte quanto a irmã mais velha Bai ainda. Com o tempo, o Lorde Filho do Demônio definitivamente ultrapassará a irmã mais velha Bai. Vá em frente, Lorde Filho do Demônio. Não são vozes de desprezo no final. Em vez disso, há grandes aplausos. Por causa do talento e beleza de Tio Ye. Já cativou o coração de muitas pessoas. Bai Hou ficou ainda mais furiosa ao ouvir essas vozes. Ela amaldiçoou em seu coração. Vocês estão realmente ajudando este canalha a falar. Ela estava furiosa. Desta vez, ela queria rasgar Tio Ye em pedaços. Neste momento, Tio Ye recebeu uma voz em sua mente. Tarefa urgente publicada. A hostilidade de Jianze para com Bai Hou é muito alta. Se não for impedido, o relacionamento se transformará em inimigos. Por favor, trate o anfitrião com seriedade e resolva o mais rápido possível. A conclusão de tarefas urgentes pode obter recompensas de tarefas. Recompensas de tarefas. Será obtido de acordo com o grau de conclusão da tarefa. Ah, tão rápido. Transforme-se em um inimigo. Tio Ye ficou horrorizado e balançou a cabeça repetidamente. Se realmente se tornarem inimigos, como ele se misturaria na seita? Ele tem que ser sério. Parece que ele tem que lidar com isso adequadamente. Ele não pode ser um avestruz. Tio Ye respirou fundo para aliviar seu humor e deu 2 passos à frente. Perguntou, irmã mais velha Bai, vamos conversar sobre as coisas. Não há necessidade de usar as mãos e os pés. Mas eu só quero usar as mãos e os pés agora. Como Bai Hou estaria disposta a deixá-la ir? Se ela não desse uma surra nele hoje, ela definitivamente não desistiria. Tio Ye suspirou ao ver sua obsessão tão forte. Se a irmã mais velha Bai me desse uma surra. Se você se sentir melhor, o irmão mais novo também está disposto a suportar, com a bênção de Qian Qiugu. Não é grande coisa levar uma surra. Ao ouvir isso, Bai Hou não pôde deixar de ficar surpresa. Mas ela rapidamente balançou a cabeça. Ela pensou que ele era apenas fingindo estar assim. Ele está apenas fingindo ser lamentável, para que ela sinta pena dele. Tosse. Quem sentiria pena desse canalha? É obviamente ela quem fez algo errado. Bai Hou zombou. Você realmente acha que está agindo assim? Eu não ouso fazer nada, certo? Tio Ye rapidamente balançou a cabeça. Não é isso que eu quero dizer. Irmã mais velha Bai, por favor, não me interprete mal contanto que a irmã mais velha Bai goste. Tudo bem. Você. Bai Hou ficou sem palavras. Infantil. Ela pensou o que estava acontecendo com esse cara. Ela estava realmente um pouco envergonhada de começar. O que ela está pensando? Tudo isso é fingimento dela. Como ela poderia ser tão boa? Bai Hou se repreendeu rapidamente. Reavaliando, Tio Ye revelou um sorriso. Este é o que você disse. Posso até te dar uma surra. Prepare-se para morrer. Capítulo 7. Quando foi que eu fiquei de flerte com ela? Depois de dizer isso, ela se transformou em um vento rápido e veio. Tio Yi ficou horrorizado. Essa irmã sênior realmente vai agir. Eu só queria aconselhá-la. A paz é preciosa. O temperamento dela é muito explosivo. Não posso continuar pensando. Só se viu um golpe de karatê vindo e cortando a cintura do Tio Yi. Não vai desviar. Não sei se você é realmente estúpido ou realmente tem esse coração. Ela investiu com força, cortando o Tio Yi. Com um som de dom, a mão dela atingiu a cintura do Tio Yi. Imediatamente se dispersou em cotoveladas, balançando loucamente. Que coisa! Ela agarrou a própria mão que não obedecia e rapidamente a trouxe de volta, sentindo o entorpecimento na junção do polegar e indicador. E a dor. Bai Hou estava um pouco desconfiada se ela não tinha batido em um bloco de ferro agora. Nem um pouco de efeito foi produzido. Até mesmo a pele e a carne dele não conseguiam machucá-lo, mas em vez disso, deixaram a mão dela dormente. Irmã Sênior Bai. O que foi que aconteceu? Está doendo? Tio Yi perguntou preocupado neste momento. Ele sabia que sua defesa tinha aumentado muito. Ele não esperava que a irmã Sênior Bai não conseguisse quebrar a defesa. Eu simplesmente não acredito. Bai Hou se sentiu como se tivesse sido humilhada e ficou ainda mais irritada. Ela voou com um chute, chutando o peito do Tio Yi. Desta vez, ela colocou toda a sua força. Ela definitivamente seria capaz de chutá-lo para trás e derrubá-lo. Dom! Outro som abafado.
Ela abraçou o próprio pé e gemeu 2 vezes, franzindo a testa. Como ele é tão duro. Irmã sênior, você está bem? Quer que eu te ajude a dar uma olhada? A voz preocupada do tio Ye soou novamente. Você. Bai Hou estava furiosa. O que você quer dizer? Está me menosprezando? Eu que estou te batendo. Como você está preocupado comigo? HMPH. Hoje, eu definitivamente vou te dar uma boa lição. Caso contrário, eu não seria digna de todas as minhas habilidades. Bai Hou rangeu os dentes de raiva. Ele puxou a perna. Sentindo-se um pouco melhor depois, sua figura brilhou e ela começou um bombardeio frenético de ataques. Morra! Chutes rápidos, socos aterrorizantes. Além disso, a palma assassina sem sombra, atingindo o corpo do tio Ye, com uma variedade de golpes. Só se via um borrão de imagem, desferindo golpes loucamente na frente dele. E ele estava parado no meio como se nada tivesse acontecido, imóvel como uma montanha. Até mesmo. Ele ainda fez perguntas preocupadas. Irmã sênior, você está bem? Irmã sênior, sua mão está doendo? Então descanse um pouco. Irmã sênior, se você chutar assim, sua perna vai doer muito. Você deve parar quando for suficiente. O público abaixo do palco ficou estupefato. Absurdo! A força da irmã sênior Bai é tão aterrorizante assim? Se esses golpes fossem atingidos em nós, não morreríamos? Mais absurdo ainda é. Há um cara que nem se mexe, parado ali, deixando-a agir. Nem mesmo revidando. Lord Mock, você é realmente aterrorizante assim. Digno de ser Lord Mock. Essas palavras surgiram em seus corações. Uf, uf. Bai Hou parou de atacar. Ele respirou fundo, olhando para o tio Ye com o rosto corado. Como se estivesse olhando para um monstro. Em que reino você está? Precisa ser tão absurdo? Eu estou no pico da fundação da base. Eu usei todas as minhas habilidades, desde o começo ao fim. Ele não se moveu nem um passo, permanecendo no mesmo lugar. Isso não pode deixar de fazê-la duvidar do próprio nível. Sou tão ruim assim? Tio Ye coçou a cabeça, parecendo envergonhado. Irmã sênior, esqueci de te dizer. Eu não estou mais no pico da fundação da base. O quê? Assim que essas palavras saíram, todos ficaram boquiabertos. Será que Lord Mock já avançou? Entre eles, especialmente o rosto de Bai Hou, foi o mais maravilhoso. Impossível! Você tem apenas 18 anos, 2 anos mais novo que eu. É impossível você alcançar a irmã sênior Bai aterrorizada. O que eu te disse? Nunca foi mentira, Yeshu disse sinceramente. Então, liberou a aura contida em seu corpo, uma pressão enorme vinda do 7º nível do núcleo dourado. Varreu todas as direções. Os discípulos ficaram tão surpresos que não conseguiam fechar a boca. Meu Deus! O Lord Mozi já está no 7º nível do núcleo dourado. Núcleo dourado aos 18 anos. Mesmo na história da seita, nunca houve isso. Este é o nosso exemplo. A esperança da seita. Viva o Lord Mozi! Viva o Lord Mozi! Eles gritam vivas, como um novo rei nascido na corte, após derrotar a estupidez da velha geração, obtendo a mais alta glória. Ouvindo seus gritos de alegria, apenas o rosto de uma pessoa estava muito feio, caiu, enquanto chocava-se com o alto talento de Yeshu. Sentia-se extremamente envergonhado. Nunca imaginei que um dia me tornaria um trampolim para outros exibirem sua força, e ainda mais ele, a pessoa que mais odeio. Irmã sênior Bai, me dê sua mão. Uma voz suave soou em seu ouvido, interrompendo seus pensamentos. Bai Hou virou a cabeça, o rosto que ele tanto odiava apareceu diante de seus olhos, até estendendo a mão para tocar sua mão. Você! Seu rosto bonito corou, querendo se esquivar, mas foi agarrada firmemente. Então, Yeshu levantou a mão dela e ensinou aos discípulos, se eu não tivesse tido a sorte de romper, hoje ainda não seria páreo para a irmã sênior Bai. Na verdade, dentro do mesmo reino, a irmã sênior Bai é a mais forte. Vocês concordam? Sim. Os discípulos ao redor reagiram rapidamente e responderam. A irmã sênior Bai também é muito forte. Seu movimento é absurdamente forte. Se não fosse pelo Lord Mozi estar no 7º nível do núcleo dourado, quem ganharia ou perderia ainda não estaria definido, não é? Exatamente. Contanto que a irmã sênior Bai avance para o núcleo dourado, talvez o Lord Mozi também não seja páreo. Eu, ouvindo a discussão dos discípulos ao redor, o rosto bonito de Bai Hou estava levemente corado,
encantador sob a luz do sol brilhante. De repente, percebeu um leve estranhamento. A energia espiritual em seu corpo, que estava quase esgotada. Como estava se recuperando aos poucos, abaixou a cabeça e percebeu que a mão que Exu segurava suavemente estava transmitindo energia continuamente. Solte! Bai Hou não aguentou e rapidamente se soltou, com mais rubor em seu rosto. Queria encontrar um lugar para se esconder agora mesmo. Que raiva! Inconscientemente, foi tocada por esse libertino. Por tanto tempo e nem percebeu. Ele realmente realmente merecia morrer, mas ao pensar nisso, não conseguiu dizer. Lembrando-se de tudo o que aconteceu agora, era realmente estranho. Não importa como ela o atacasse. Ele não se esquivava nem revidava, como se estivesse realmente determinado a pedir desculpas. E aquelas palavras de preocupação não pareciam ser uma zombaria. Acabou de explicar para eles, dando-lhe um elogio. Ela foi assim com ele. Por que ele ainda faria isso? Por quê? O mais absurdo é que ele apertou sua mão agora não com más intenções, mas para transmitir energia espiritual para ela. Bai Hou estava atordoada. Ela não conseguia entender o comportamento de Exu. Claramente ele é um Dom Juan, já romperam os laços. Por que ainda vir fingir? Ele realmente acha que ela é divertida? Ela curiosamente levantou a cabeça, olhando para aquele rosto gentil e belo como Jade. Apenas o viu sorrindo e dizendo, Irmã Sênior Bai, eu disse. O que eu te disse não é mentira. Você tem que acreditar em mim. Eu realmente estou me desculpando com você. Bai Hou queria dizer algo, mas parou. Timidamente desviou o olhar, na verdade, já havia sido derrotada por aquele sorriso agora e o perdoou. Mas, o que significa essa frase? O que eu te disse? Não é mentira. Então, o que você disse ontem à noite também não é mentira? Que raiva! Que raiva! Seu libertino, ainda está pensando nessas coisas. Bai Hou xingava em seu coração, batendo os pés, mas sem demonstrar nenhuma raiva. Não quero falar com você. Bai Hou virou a cabeça. Com o rosto completamente vermelho, saiu sem olhar para trás. Tio Ye observou-o partir. Com um rosto sombrio, pensou consigo mesmo, eu não fiz nada de errado, certo? Então, uma voz veio à sua mente, parabéns por concluir a missão urgente. Nível de conclusão da missão, perfeita. Recompensa, sorteio supremo. O grau de relacionamento anterior com Bai Hou, intenção, subindo para ambiguidade. Tio Ye olhou para essa palavra. Arregalou os olhos. Ambiguidade? Que absurdo! Quando foi que eu fiquei ambíguo com ele? Neste momento, uma figura encantadora à distância murmurou indistintamente, e ele realmente tocou a mão de Hou. Bate palmas de choro. Esta mestra vai te punir severamente. A expressão de Lu Jiuyan era fria. Entrou nadando em uma montanha de gelo que irradiava um brilho frio, com raiva e um pouco de brilho nos olhos. Observando Tio Ye derrotar Bai Hou e descobrindo que ele havia rompido a fundação e alcançado o reino do Núcleo Dourado. Mas não estava nem um pouco feliz, porque ele tinha visto com seus próprios olhos. Tio Ye tocar a pequena mão de Bai Hou, e ainda em público, tão irritado que suas lágrimas estavam prestes a saltar de seus olhos. Mestre de seita, olá! De repente, um discípulo passou por ele e o cumprimentou. Sim, olá. Ele assentiu calmamente. Depois que o discípulo se foi, sua expressão ficou triste, quase chorando. No entanto, seu coração ainda era forte, mantendo a calma interior. Seus lábios vermelhos tremiam. Parece que seu demônio do coração é muito sério. Esta mestra deve te ajudar para que você não se desvie do caminho. Tio Ye coçou a cabeça no caminho de volta para a beira do penhasco leste, suspirando tristemente. Ele só queria agradar Bai Hou para mudar sua impressão e se encontrar bem no futuro. Apenas fazer uma boa ação, não era esse tipo de pensamento. Tio Ye sentou-se à beira do penhasco. Calmando-se, disse, falando nisso, a irmã Sênior Bai é linda como uma flor. De bom coração, gentil e atenciosa. Se eu não tivesse causado essa cena, definitivamente não seria tão difícil com este irmão Júnior. Se essa linha se desenvolvesse, não seria ruim. Lidar com a irmã Sênior Bai é muito mais fácil do que com a mestra demônio. Se a irmã Sênior Bai tivesse concordado comigo no início, por que teria chegado a essa situação lamentável hoje? No que você está pensando? Uma voz soou abruptamente. Tio Ye respondeu imediatamente. Estou pensando na mestra. Quem está falando? Uma fragrância sutil veio de trás.
Tio Yi virou-se bruscamente e viu uma figura roxa sentada ao seu lado. O corpo maduro estava escondido sob o manto. Ele engoliu em seco, sentindo a aura familiar. Levantou-se rapidamente. Mestra. Como você veio? Você estava pensando na mestra? Lu Jiuyan estava imersa nas palavras de Tio Yi, seu rosto bonito corando, agarrando a bainha de suas roupas. Olhou para ele com raiva e timidez. Tio Yi ficou envergonhado, sua expressão ligeiramente constrangida. Deu um tapinha leve no peito. Ainda bem que a próxima frase não foi dita. Eu estava pensando por que a mestra é tão descuidada, insistindo em ter esse tipo de relacionamento comigo. Ah, sim. Eu estava pensando em você, mestra. Tio Yi mudou rapidamente suas palavras, dizendo com um sorriso. Pensando na beleza encantadora da mestra. Cale a boca. Lu Jiuyan estendeu timidamente seus dedos de jade, bloqueando a boca de Tio Yi. Agora não estamos no palácio. Não fale dessas coisas por aí. Ela se virou e olhou ao redor. Descobrindo que não havia outros discípulos por perto, apenas uma pequena mosca voando na frente deles. Imediatamente, moveu um feitiço de trovão, atingindo-o. Reduzido a cinzas. Neste mundo, nem mesmo um traço foi deixado para trás. Ele não tinha feito nada de errado, só que sabia demais. Tio Yi soou frio. Depois de testemunhar esta cena, ficou ainda mais assustado e não ousou falar. Se seu caso fosse divulgado, provavelmente morreria como aquela pequena mosca, sem poder morrer mais. É muito assustador. Ok, você está lá fora. Mas deve manter a boca fechada, entendeu? A voz gentil de Lu Jiuyan veio. Yeshu acenou freneticamente com a cabeça, como um pintinho bicando arroz, naturalmente. Discípulo certamente obedecerá. Isso é bom. Nos olhos de Lu Jiuyan. Um toque de ternura revelou alegria em seu rosto. Agora há pouco. Meu discípulo estava realmente pensando em mim. HMPH, realmente. Você ainda valoriza mais o mestre. Só que o rosto de Lu Jiuyan ficou ligeiramente rígido. Assim que pensou no que tinha acontecido agora há pouco, sua expressão ficou fria instantaneamente. Você sabe. O que você fez agora há pouco? Agora há pouco, Yeshu lembrou-se daquele incidente com Bai Hou. Seu coração batia descontroladamente e suor quente brotava involuntariamente em suas mãos. Ele pensou. Será que essa demônio feminina é tão assustadora que pode ver os avisos do meu sistema? Minha relação com ela se transformou em ambígua? Pensando bem, é improvável. Só que, por que ele está me questionando dessa forma? Yeshu tentou perguntar. Discípulo só queria explicar o mal-entendido anterior com a irmã Sênior Bai, nada mais. Lu Jiuyan assentiu lentamente. O que ele viu agora há pouco era exatamente isso. Além disso, a demonstração de Yeshu foi cheia de sinceridade, era o tipo de atitude que queria se desculpar. Só que, no final, como foi que eu vi um pouco de algo que não deveria ser visto? A mão dele é gostosa de tocar. Lu Jiuyan olhou para ele com um olhar penetrante. Uma voz comum e sem importância ressoou nos ouvidos de Yeshu como um trovão. A mão dele é gostosa de tocar. O que isso significa? Será que ele viu eu tocando na mão de Bai Hou? Yeshu levantou a cabeça e sentiu que o rosto inexpressivo de Lu Jiuyan escondia uma intenção assassina. Então, tudo o que aconteceu agora há pouco foi visto por ele. Então, qual é o estado dele agora? Será que ele está em pânico? Yeshu ficou assustado com essa sua própria ideia. Ele se esqueceu de que nunca imaginou que uma demônia feminina que valoriza tanto o amor ficaria perturbada nesse aspecto. Mas pensando bem, afinal, ela é uma mulher. Isso ainda é compreensível. Yeshu explicou rapidamente. Mestre, não é assim. Eu só queria ajudar a irmã Sênior a sair daquela situação. Afinal, entre colegas, devemos nos ajudar mutuamente. É mesmo? Lu Jiuyan assentiu. Com uma expressão de eu entendo. Você ainda não está tramando nada contra ele, não é? O quê? Yeshu ficou boquiaberto, quase pulando os olhos para fora. Ele tem certeza absoluta de que não disse nada obscuro. Como é que nos ouvidos de Lu Jiuyan se tornou esse tipo de drama? Yeshu estava amargurado. Mestre, eu realmente não tenho esse tipo de pensamento. Se eu tivesse esse tipo de pensamento, com certeza não seria contra ele. Antes de dizer, Lu Jiuyan estava furiosa, seus 3.000 fios de cabelo preto quase se levantaram. Então, você quer fazer isso com quem? Sob essa aura aterrorizante, Yeshu estendeu um dedo, apontando timidamente para a pessoa à sua frente. Além de você, quem mais poderia ser?
Lu Jiuyan ficou surpresa. No segundo seguinte, como um balão murcho, ela desanimou instantaneamente. Seu rosto estava vermelho. Cough, cough. Ele tossiu 2 vezes, fingindo estar calmo. Ela sentiu com satisfação. Muito bom, seu apreço pelo mestre. É normal ter esse tipo de pensamento sobre o mestre. Em seguida, sua voz ficou severa. Se você tiver algum pensamento sobre outras pessoas, você sabe qual será o resultado. Enquanto falava, uma aura fria se espalhou, e Exu sentiu um calafrio. Ele disse apressadamente, não ousaria, não ousaria. Lu Jiuyan ficou de pé no penhasco, com as mãos atrás das costas, como se o ressentimento em seu coração tivesse se dissipado naquele momento. Exu olhou para essa figura incrivelmente graciosa e perguntou hesitante. Mestre, sua raiva passou. Raiva? De que raiva o mestre estaria sentindo? De repente, sua expressão mudou, e ela virou a cabeça. E perguntou furiosamente, você está querendo dizer que o mestre se irritaria com uma coisa dessas? Exu ficou perplexo. Ele se arrependeu. Se soubesse, não teria feito essa pergunta. Ela já estava calma, mas agora, depois dessa pergunta, sua raiva aumentou ainda mais. Parece que o mestre precisa te punir adequadamente. Lu Jiuyan exibiu um sorriso significativo enquanto olhava para ele. O coração de Exu deu um solavanco. Queria me dar um tapa. Por que fui dizer isso? Ele perguntou cautelosamente. Mestra, a punição que você mencionou refere-se a quê? Ele temia cair nas mãos da infame demônio feminina de Juyou. Não conseguia imaginar o quão terrível seria. Há 1 milhão de maneiras de morrer, e 1 milhão de maneiras de viver pior que a morte. Pensando nisso, Tio Yi ficou desesperado. Estou perdido. Não tenha medo. Como mestra, eu não vou te comer. Lu Jiuyan sorriu levemente e avançou lentamente. A fragrância única e antiga que emanava dele era rica e perfumada. Tio Yi sentiu-se sufocado na frente dela, suavemente com raiva. Você não revida quando é espancado e não responde quando é xingado. Lu Jiuyan olhou para ele com seus belos olhos, cheios de significado. Ela sorriu e disse, se a mestra está com raiva, posso fazer isso. Tio Yi estremeceu de medo. Mestra, não brinque. Você é uma especialista no reino da terra, mas seu discípulo acabou de entrar no período do núcleo dourado. Um leve tapa seu pode me destruir a alma. Ele olhou para Lu Jiuyan lamentavelmente. Você está brincando? Bai Hou, que está no período da fundação. Me bate 2 vezes e não dói nem coça. Um tapa seu pode me mandar direto para o inferno. Mesmo o resistente Vale de Qi não aguentaria seu ataque. Percebendo a confusão no coração de Tio Yi, Lu Jiuyan sorriu e disse, não se preocupe, como mestra, eu só quero te dar uma lição. Uma lição? Não vai me deixar aleijado, vai. Imediatamente, Tio Yi não se atreveu a dizer nada, com medo de dizer algo errado. Vendo que ele ainda não estava feliz, Lu Jiuyan exalou levemente. Uma fragrância orquídea. A mestra vai suprimir meu poder no período do núcleo dourado, para usar 3 golpes contra você. Se você conseguir aguentar, a mestra tem uma recompensa. Lu Jiuyan disse casualmente. Recompensa? Tio Yi lambeu os lábios, sentindo uma sensação de expectativa. Ele não estava mais com sono ao ouvir isso. Interessante. Capítulo 9. Posso fazer exigências. Tio Yi esfregou as mãos. Mestra, que tipo de recompensa é essa? Lu Jiuyan ficou surpresa com a pergunta. Ela não tinha pensado sobre isso. Ela só disse isso casualmente. Você decide. Qualquer coisa serve. O tom de Tio Yi aumentou vários tons, e um sorriso de felicidade apareceu em seu rosto. O rosto de Lu Jiuyan corou, olhando para sua expressão animada. Imediatamente, ela se arrependeu um pouco de ter dito isso. Se ele pensasse dessa forma, o que eu deveria fazer? Então, por que não deixá-lo não aguentar os 3 golpes? Lu Jiuyan de repente pensou nesse problema. Não é como se eu tivesse que recompensá-lo, contanto que eu o derrote com meus 3 golpes. Ele não vai mencionar nenhuma recompensa. Seria bom se ele implorasse por misericórdia. Lu Jiuyan sorriu presunçosamente. Sim, a premissa é que você consiga aguentar. Tio Yi engoliu em seco, sentindo que o tom da mestra não era muito amigável. No entanto, para tão chamada recompensa, ele deve ser o primeiro a agir. Mestra, você prometeu 3 golpes no período do núcleo dourado. Não pode voltar atrás. Uma promessa é uma promessa. Lu Jiuyan acenou com a cabeça. Ao ouvir isso,
Tio Ye acenou com a cabeça. A digna imperatriz demoníaca de Juyou não voltaria atrás em suas palavras, certo? Pensando nisso, ele se sentiu à vontade. Ele respirou fundo e se preparou para ser espancado. Com o Vale de Qiu, não sei se consigo aguentar os 3 golpes de Lu Jiuyan. Só sei que, mesmo que eu não aguente, eu tenho que aguentar. Afinal, haverá uma recompensa. Pensando nisso, os cantos da boca de Tio Ye se ergueram. Já estou vendo a cena. Olhando para o entusiasmo de Tio Ye, Lu Jiuyan se sentiu irritada e divertida. Ela revirou os olhos para ele, mostrando todo o seu charme. Discípulo bobo, está feliz muito cedo. Você está apenas no período do núcleo dourado. Encontrar minhas 3 técnicas que suprimem 70% do núcleo dourado, pensar que pode resistir, realmente acredita que a recompensa é tão boa. Não precisa dizer muito, definitivamente não vou deixar você ter sucesso. Lu Jiuyan está confiante. Sorriu levemente. Discípulo, prepare-se. Mestre, vamos lá. Yeshu colocou as mãos no peito. Preparando-se para a defesa, Lu Jiuyan suprimiu seu nível de poder até o estágio inicial do núcleo dourado, e após atacar, estendeu uma palma. Atacou, atingindo diretamente o braço no peito de Yeshu. Entre eles, as poderosas correntes de ar ao redor começaram a girar, uma grande rajada de vento. Soprou, seu manto roxo escuro, revelando grandes áreas de pele branca. Mas, isso é tudo, a palma de Lu Jiuyan não o derrubou, nem mesmo o moveu. Nada mal, parece que seu nível 7 do núcleo dourado está muito estável. Lu Jiuyan acenou com a cabeça, confirmando, e Yeshu viu que o primeiro golpe havia terminado. Secretamente suspirou de alívio, e sorriu. Isso é porque a mestre teve misericórdia. Eu não fui ferido, caso contrário, provavelmente já teria perdido. Não estou te elogiando, mas é o que você merece. Lu Jiuyan não se vangloriou das palavras de Yeshu. Falando a verdade, Lu Jiuyan admitiu que um golpe seu no estágio inicial do núcleo dourado, mesmo um cultivador no estágio intermediário do núcleo dourado, seria derrubado no chão, não por outra razão, mas porque ele é Lu Jiuyan. Matar inimigos de nível superior é fácil, mas Yeshu resistiu, então ele está qualificado para ser comparado com ela no passado. Muito bom. Lu Jiuyan acenou com a cabeça e disse, em seguida, tenha cuidado. Ela elevou seu nível ao estágio intermediário do núcleo dourado, 3 golpes. O primeiro golpe já foi dado, restam 2 golpes, se dentro de 2 golpes não derrubar Yeshu, então, as consequências serão inimagináveis. Vamos lá. Yeshu cerrou os dentes, sabendo que os próximos 2 golpes definitivamente seriam difíceis de resistir. Lu Jiuyan atacou com força, o ataque desta vez foi muito ainda mais aterrorizante. Este golpe, mesmo um especialista no estágio final do núcleo dourado, não ousaria resistir de frente. Yeshu mirou na direção do ataque, a energia espiritual dentro de seu corpo foi transferida para o braço. Uau! Entre eles, grandes áreas de ar. O som de explosão ecoou. Um soco jogou o corpo de Yeshu para fora. Que distância desprezível! Como pode ser tão pequena? Os belos olhos de Lu Jiuyan se espantaram. Ela pensou que este soco seria suficiente para derrubar Yeshu diretamente. Até mesmo, ela já estava se preparando para ajudá-lo a se levantar mais tarde. E então dar-lhe uma repreensão e ensinamento, para que Yeshu agradecesse a ela com gratidão, esta sequência suave de pequenos combos. Só que, a realidade não se desenrolou assim, e Yeshu não só não foi derrubado. Pelo contrário, ele até mostrou um sorriso. Mestre, você me deixou vencer de novo. Eu nem sei o que dizer. Ele parecia grato, como se estivesse dizendo, você está fazendo isso de propósito, só quer me recompensar. Lu Jiuyan quase foi deixada tão irritada por essa atitude, a ponto de vomitar sangue, tão arrogante. Desta vez ela finalmente ficou séria. Último golpe, só resta o último golpe. Se ela não o derrotar, ela terá que deixá-lo fazer o que quiser. Então, este golpe, não importa o que aconteça, tem que derrotá-lo. Lu Jiuyan elevou seu nível do estágio intermediário do núcleo dourado, para o estágio final, e então para o pico. Até que estivesse a apenas um canto da porta do reino da alma nascente, ela parou. Ela nunca volta atrás no que disse a si mesma, então. Se disse que era o estágio do núcleo dourado, então é o estágio do núcleo dourado, mas, mesmo assim, seu cultivo no pico do núcleo dourado, mesmo no estágio inicial da alma nascente, não necessariamente conseguiria resistir. Ele pode aguentar?
Ela estava preocupada em seu coração. Exu só tem o cultivo do estágio inicial do núcleo dourado, resistindo a um golpe dela, sem falar em matá-lo diretamente. Facilmente poderia causar ferimentos graves. Mesmo que sejam ferimentos graves, ela tem que atacar. Deixar você deitado na cama por 10 dias e meio meses, para aprender a lição, em vez de concordar com um pedido seu. As condições para fazer o que quiser serão muito melhores. Lu Jiuyan tomou uma decisão em seu coração. Desta vez, não posso ter piedade. Finalmente terminei de pensar. Desta vez, ele nem disse para revidar, mas acumulou poder espiritual e lançou um golpe. Um soco que fez o ar perder a cor. Estranho como as coisas são. Depois de dizer isso, o soco atingiu o braço de Exu. Pum! Pum! 2 braços foram abertos e explodiram diretamente para dentro. Esmagado em seu peito largo. Dom! Um som abafado. Assustador. Lu Jiuyan estava com lágrimas nos olhos. Ele também não queria fazer isso. Só que, se não fizer isso, o desastre que virá. É comigo mesmo. Depois de pensar nisso, não, está errado. Por que ele não caiu? Ele voltou a si atordoado e viu Exu ainda de pé na frente dele. As roupas no peito foram explodidas, revelando um grande buraco, sem falar em derrubá-lo. Nem mesmo um osso foi quebrado. Um pouco. A voz. No momento em que Lu Jiuyan ficou chocada com isso, Exu sorriu com os dentes à mostra. Mestre, você foi gentil. Lu Jiuyan recuou 2 passos. Ele respirou fundo e se esforçou para estabilizar suas emoções, como um especialista do nível da Terra. Embora chocado, a velocidade de recuperação da calma também foi rápida. Logo, não se via mais ondulações em seu rosto. Ele apenas perguntou: como você fez isso? Mesmo o estágio inicial do núcleo dourado não conseguiria resistir a este golpe agora. E Exu, como um cultivador no estágio inicial do núcleo dourado, realmente resistiu. É simplesmente antinatural. Exu naturalmente não revelaria o segredo do Vale de Qianqiu. Em vez disso, ele forçou um sorriso. Foi você, mestre, que foi gentil. Tive sorte e resisti. Você. Lu Jiuyan estendeu seu dedo de jade. Originalmente, seu coração poderia ter se acalmado. Mas foi tão provocado por essas palavras que seu peito subiu e desceu em ondas. Muito bonito. Sorte? Você está dizendo para mim, mestre, que foi sorte. No começo, poucos conseguiam sobreviver nas minhas mãos. O que aconteceu com eles? Todos tiveram azar. Lu Jiuyan queria dar-lhe 2 tapas e dar-lhe a chance de reorganizar suas palavras. No entanto, pensando bem, é melhor esquecer. Afinal, Exu ser capaz de resistir a seus 3 golpes é uma coisa boa. Isso não prova que ele é forte? Como mestre, ela naturalmente ficaria feliz. Só que ele só percebeu um problema. O resultado desses 3 golpes não significaria que a condição que ela prometeu a ele também contaria. Pensando nisso, seu rosto ficou vermelho. Muito bonito. Já que você resistiu aos 3 golpes da mestre, então você pode fazer um pedido. Exu ouviu essas palavras. Imediatamente falou. De repente, como se tivesse tomado um estimulante. Todo o seu corpo ficou excitado, incapaz de conter sua excitação. Concordar com uma condição. Esta é uma condição da Imperatriz Neter. Colocado na sua frente para fazer o que quiser. Não seria possível. Olhando para o corpo perfeito e ondulante de Lu Jiuyan. Seu charme extremo. Um fogo maligno surgiu em seu corpo. Havia um desejo de subir e executá-la ali mesmo. Se eu fizesse um pedido como esse, a mestre concordaria? E observando seu bom discípulo olhando para ela apaixonadamente, Lu Jiuyan sentiu um mau pressentimento. Ela estava pensando em algo em sua mente? Definitivamente não é nada decente. Capítulo 10. O que você está aprontando comigo no meio da noite? Não exagere. Lu Jiuyan ficou vermelha e finalmente ela não aguentou mais. O que diabos está passando pela cabeça dela? Não parece nada bom. Assim que essas palavras saíram, Exu imediatamente fez uma cara de sofrimento. Mestre, você não disse agora que tudo bem? Não exagere. O que isso significa? Por que você está dizendo isso agora? Não exagere. Isso. Mencionando isso, o rosto de Lu Jiuyan ficou envergonhado. Por um momento, ela não soube como responder. Sendo ela líder de uma seita, dizer tais coisas a Exu é realmente faltar com a palavra. Mas a aparência de Exu é realmente insuportável. Quem sabe que coisas inaceitáveis ela pode propor? Então, perguntou, primeiro,
Diga-me as condições que você tem em mente. Conte ao mestre, para que ela possa lhe dar algumas dicas. Exu coça a cabeça. Isso, eu ainda não pensei bem. Ela sempre sentiu que as condições que queria propor eram indecentes e absurdas. Se dissesse em voz alta, talvez levasse um tapa e sua cabeça fosse esmagada. Ainda é preciso ser discreto, afinal, ela é Lu Jiuyan. Ela perguntou hesitante. Que tal falarmos sobre isso depois? Pode ser. Lu Jiuyan acena com a cabeça, tentando não mostrar nenhuma brecha, contanto que não mencione agora. Talvez possamos discutir depois, não é? A melhor solução. Finalmente, Lu Jiuyan não tinha nada a dizer. Então, se preparou para partir, sem esquecer de instruir antes de sair. Discípulo, você deve se esforçar para cultivar e aumentar sua força. Assim que Lu Jiuyan disse isso, se arrependeu um pouco. A força desse garoto é um pouco anormal. De fato, ele é muito esforçado. Sem outra opção, ela mudou de tom e disse: não vá mais assediar outras discípulas, entendeu? Sim, mestre. Exu acenou com a cabeça rapidamente. Com essa grande divindade aqui. Tenho a intenção, mas não a coragem. Bom, é só isso por hoje. Depois de dizer isso, Lu Jiuyan não hesitou. Então, se transformou em uma luz roxa e voou para a terra abençoada, deixando Exu para trás. Um sorriso apareceu em seus lábios enquanto ela pensava sem parar. Que tipo de condição devo propor? Se a exigência for muito alta, a mestre Lu Jiuyan definitivamente não concordará. Embora os dois tenham esse tipo de relacionamento secretamente, isso está apenas começando, e querer um desenvolvimento rápido. Também é preciso dar um tempo para a pessoa se preparar, como poderia já começar em alta velocidade. Ela não é uma motorista experiente. Se fosse um carro nas nuvens, ela mataria esse motorista secretamente. Ela é capaz de fazer isso. Não é apropriado, não é apropriado. E Exu pensou nisso. Balançou a cabeça. Essa coisa precisa ser planejada a longo prazo. Não haja de forma imprudente. É melhor encontrar uma solução que ela possa aceitar e que também satisfaça meus desejos. Mas uma solução como essa é tão fácil de encontrar. Pensando. Exu balançou a cabeça, não querendo pensar nisso. Haverá muitas oportunidades para pensar no futuro. É melhor usar as ordens de mestre obtidas ao flertar com a irmã mais velha Bai Hou para ver que coisas boas podem ser sorteadas. Exu não hesitou e começou a sortear, observando atentamente. Uma espada prateada foi sorteada da piscina de recompensas. Exu ficou instantaneamente comovido. Finalmente vou ter uma arma. Que tipo de arma seria digna da minha beleza invencível? E da minha força incomparável? Deve ser pelo menos uma. Arma divina que assusta o céu e a terra, e faz os fantasmas chorarem. Din 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 din. Parabéns por obter a espada Taiyin. Espada Taiyin. Que nome! Ao ouvir esse nome, Exu imediatamente soltou um palavrão, olhando para a espada prateada incrivelmente bonita. Ela estava pairando na frente dele, e ele só precisava escolher extrair para obtê-la. Extrair! E Exu escolheu extrair sem hesitar. Uma longa espada prateada voou, cortando o céu como um arco-íris, e foi firmemente agarrada por ele. Muito legal! Olhando para as linhas prateadas e vermelhas, exalando beleza. A espada repelente do tesouro. Exu ficou extremamente comovido. Já sou bonito o suficiente. Inesperadamente, ainda tenho uma espada assim. Quando eu sair, como os compatriotas masculinos vão viver? Vão querer viver. O que eu mais gosto. Ainda é o nome dela. Espada Taiyin, espada Taiyin. Só de ouvir, já parece uma espada honesta. Exu pegou a espada e não pôde deixar de suspirar. Só uma pessoa íntegra como eu seria digna dessa espada, certo? Pensando. Ele ficou agitado e começou a brandir a espada, embora ele não entendesse nada de esgrima, mas tinha sua própria compreensão especial, como ser estiloso. Como brandir a espada de forma estilosa, é isso que importa. Por que pensar tanto? Brandindo. Assim, ele estava na montanha Donja, brandindo a espada loucamente. A luz prateada da espada voava no céu, e ele parecia um imortal. Aproveitando o momento, infelizmente, chegou a noite. Tio Ye, que estava ocupado o dia todo, guardou sua espada e decidiu ir para casa tomar um banho. Apalpando seus músculos firmes e suas curvas perfeitas, pensando em como isso era incrível. Se as jovens vissem isso, ficariam cheias de desejo. Todas teriam um grande confronto comigo, 300 rodadas, para poderem escapar.
Até mesmo a mestre Lu Jiuya não conseguiria se manter distante. Ela ficaria profundamente comovida. Sentado na banheira, quanto mais Tio Ye pensava, mais animado ficava. E naquele momento, sons de dom, dom, dom vieram da porta. Alguém estava batendo na porta, o que realmente assustou Tio Ye, que ainda estava fantasiando. Não é como dizer fale do diabo e ele aparece? Tio Ye engoliu em seco. Ele estava um pouco assustado, com medo de que a pessoa na porta fosse a mestre Lu Jiuyan. Ele estava ansioso. Ele saiu da banheira, enxugou as gotas de água do corpo e gritou cautelosamente para a porta. Quem é? Sou eu, irmã Senior Bai. Uma voz suave veio de fora. Não era Lu Jiuyan, então tudo bem. Tio Ye deu um tapinha no peito. Mas, pensando bem, por que Bai Hou estaria procurando por ele tão tarde? Nunca tinha havido algo assim antes. E o mais importante é que seu tom era muito gentil, não como aquele de querer matá-lo durante o dia. Tio Ye hesitou novamente e respondeu. Irmã Senior Bai, espere um pouco. Vou colocar minhas roupas. E irei abrir a porta para você. Não havia como evitar, ele ainda precisava secar o corpo. E, depois de se vestir, foi até a porta da frente e abriu. Só então ele viu, sob a luz da lua, a brisa fria levantando a bainha da saia, aquela figura suave que conectava os corações. Ele lentamente levantou a cabeça, com um rubor no rosto, excepcionalmente bonita. Tio Yi ficou surpreso. A irmã Sênior Bai Hou estava realmente bonita. Especialmente quando não estava com raiva, pura como jade sob a luz da lua. Ela era como uma fada no céu, realmente encantadora. Até mesmo, Tio Yi teve um impulso de abraçá-la e valorizá-la. De cantar uma frase, a noite era tão linda e você tão gentil. Mas, pensando na atitude forte dela em relação a ele durante o dia, gentil? Ele provavelmente estava pensando demais. Ele nem saberia como morreria. Irmã Senior Bai, por que você está me procurando tão tarde? Tio Ye olhou para ela desordenadamente. O que estava acontecendo tão tarde? Não dormir à noite e procurar um homem como eu, isso é normal? Muito suspeito. Capítulo 11. O que Bai Hou quer dizer? Quer me seduzir? Sob a luz da lua, Bai Hou apertou o canto de suas roupas, baixando ligeiramente a cabeça, parecendo envergonhada. Eu vim para me desculpar com você. Se desculpar pelo quê? Tio Ye estava confuso, incapaz de entender. A aparência de Bai Hou parecia tão diferente do que durante o dia. O que estava acontecendo com ela? Bai Hou disse baixinho. É que, durante o dia, eu deliberadamente dificultei as coisas para você. E usei violência contra você. Ah, então é isso. Tio Yi percebeu de repente, balançando a cabeça. Eu pensei que você estava vindo tão tarde para ter um caso comigo. Acontece que era isso. Suspira, um pouco desapontado. Não é grande coisa, irmã Sênior. Fui eu quem errou primeiro e cometi um erro. Foi um problema meu. Falando honestamente, este assunto é realmente meu problema. Não há necessidade de me desculpar, irmã Sênior. Eu também agi mal. Bai Hou abaixou a cabeça e disse. Por que você não me deixa entrar primeiro? Está um pouco frio lá fora. Os olhos do tio Ye brilharam. Ficou ainda maior. Frio ou não, você como um cultivador, você ainda tem medo disso? O que aconteceu quando eu deixei você entrar? Isso não pode ser explicado claramente. Ah, irmã Sênior, como você pode ser assim? O tio Ye rapidamente o convidou a entrar, então ele olhou para a esquerda e para a direita. Descobri que não havia movimento e fechei a porta com força, com medo de... O tio Ye estava parado dentro da porta, seu coração batendo mais rápido. A irmã Sênior veio pedir desculpas tarde da noite. Qual é a maneira de se desculpar? Você tem que entrar pela porta para se desculpar. Não é o que eu estou imaginando? O que aconteceu com esse homem e mulher sozinhos em uma sala? É difícil de explicar. No entanto, assim que Bai Hou entrou, ela sentou-se ereta em uma cadeira, como uma dama. Ela abaixou a cabeça. Sua mente estava cheia de pensamentos. Desde que ela voltou durante o dia, ela não pôde deixar de pensar no que o tio Ye disse. Isso a deixou perturbada, e tudo o que ela conseguia pensar era no tio Ye. Será que ele ainda está pensando nisso? As palavras que ele disse naquele dia eram verdadeiras ou falsas? Parece que o desempenho do tio Ye hoje é como se ele fosse uma pessoa diferente. Seu comportamento é respeitoso e não há prazer nisso, mas... Bai Hou apenas sente que não é simples. Ela quer descobrir o que o tio Ye está pensando. Então, ela veio esta noite,
usando o pretexto de pedir desculpas. Teste, irmã sênior, beba chá. O tio Ye trouxe uma xícara de chá e a colocou na mesa ao lado dela, justamente quando Bai Hou estava prestes a pegá-la e beber. De repente, ela pensou, será que esta é a xícara de chá que o tio Ye usou? Embora esteja limpo, é muito provável que sua boca tenha tocado nele. Então, isso não seria um beijo indireto? Irmão Júnior. Ele realmente tinha segundas intenções. Ele pareceu entender alguma coisa e rapidamente a colocou de volta. Seu rosto bonito estava vermelho. O que aconteceu, irmã sênior? Há alguma coisa que você não gosta? O tio Yi perguntou curiosamente. Bai Hou balançou a cabeça com o rosto vermelho. Irmã sênior, eu só vim para me desculpar e conversar com você. Oh, o tio Yi se sentiu estranho e não pensou muito sobre isso. Ele pegou a xícara de chá e bebeu, então disse lentamente. Irmã sênior, você me entendeu mal sobre o incidente anterior. Naquela época, eu estava sendo assediado pelo sobrenome Gogo, então fiz esse tipo de coisa confusa. Embora ele tenha muitas ideias sobre Bai Hou, ele ainda tem que ser mais contido sob o governo violento do mestre Lu Jiuyan. Se você puder explicar claramente, tente explicar claramente. Parece esta noite. A irmã sênior Bai Hou é muito fácil de conversar. É assim? Por alguma razão, quando Bai Hou viu isso, uma expressão de decepção apareceu em seus olhos. Ela se sentiu deprimida. Será que eu entendi mal? Isso não deveria ser assim. Ela apertou o canto de suas roupas e riu suavemente. A irmã sênior sabe. Eu sabia de sua sinceridade pelo seu desempenho durante o dia. Irmã sênior. É bom que você não esteja brava. O tio Ye deu um tapinha no peito. Se fosse como ele disse durante o dia. Não quero prestar atenção em você. O tio Ye não sabe como enfrentá-la no futuro. Com esta frase caindo, a sala ficou silenciosa em um instante. Mesmo se uma agulha caísse no chão, poderia ser ouvido claramente. O sorriso embaraçoso do tio Ye ainda estava em seu rosto. Ele não sabia o que dizer a Bai Hou sobre o cultivo ou outros aspectos. O tio Ye estava perdido e não sabia como quebrar o silêncio. Ele só sabia. Se Bai Hou ficar aqui por mais um segundo, ele terá a chance de ser descoberto pelo mestre Lu Jiuyan por um segundo. Originalmente, ele queria trazer Bai Hou para dentro para uma discussão aprofundada, mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais errado parecia. O tio Marcial é importante ou sua vida de cachorro é importante? Ele ainda pode dizer claramente. O tio Ye disse envergonhado, irmã sênior, se não houver mais nada. Então eu tenho algo. O rosto de Bai Hou corou de repente. Apressadamente disse, se eu só disser essas duas frases hoje, não seria uma viagem perdida. Só pude tirar lentamente 2 papéis de óleo do meu abraço e colocá-los relutantemente sobre a mesa ao lado. Então, corando o rosto e virando a cabeça, irmão Júnior. Isso é algo que encontrei no sopé da montanha. Você pode me ajudar a ver o que é isso? Ah, tio Yi ficou surpreso. Não me diga. Você é analfabeto. Isso seria ultrajante, mas ainda assim segui as instruções de Bai Hou. Peguei o papel de óleo e comecei a ler, Cidade de Luoyang. Bilhete de passeio do Festival das Lanternas. Ele arregalou os olhos e exclamou, irmã sênior. Você tem muita sorte em ter encontrado um bilhete de passeio do Festival das Lanternas. Então é assim. Eu nem sabia. Bai Hou mostrou uma expressão pensativa de surpresa, como se era a primeira vez que ele sabia. O sorriso de tio Ye parou abruptamente, olhando para os 2 bilhetes de passeio do Festival das Lanternas em sua mão. Ele percebeu que algo estava errado. O que ele está fazendo aqui no meio da noite com esses 2 bilhetes? O que isso significa? Quer me paquerar e sair comigo? Ir em busca de emoção. Justamente quando tio Ye estava pensando demais, a voz suave como um mosquito de Bai Hou chegou. Irmão Júnior, vim aqui para me desculpar, mas não trouxe nenhum presente de desculpas. Estou envergonhada. Tenho 2 bilhetes de passeio do Festival das Lanternas. Por que não? Bai Hou murmurou vagamente e não continuou. Para você. Tio Ye aumentou o tom. Bai Hou acenou com a cabeça timidamente. Não é óbvio. Se o irmão Júnior ainda não entende. Ele é um idiota. O que eu faria com isso? Tio Ye pegou os 2 bilhetes de passeio e murmurou. Assistir a quais lanternas? Eu nunca fui do tipo romântico, sou um praticante realista. É melhor me dar 2 bilhetes VIP supremos da cortesã número 1 do bordel. Isso seria emocionante. Bai Hou explicou. Irmão Júnior,
Você pode pegar isso e sair para brincar com outras pessoas. Para promover o afeto. Afeto. Tio Ye gaguejou de repente. Para evitar que Tio Ye entendesse mal, Bai Hou acrescentou rapidamente, afeição da amizade entre irmãos. E afeto ao ar livre dos parentes, coisas assim. Tio Ye percebeu de repente. Ah, pensei que fosse aquele tipo de coisa. Quase entendi mal. Mas é difícil não entender mal. Quem levaria seus bons amigos para ver lanternas? Não são todos casais indo juntos? Que festival das lanternas, no final das contas, é apenas o prelúdio para uma noite de primavera para casais, ou alguns solteiros, saindo para caçar presas. Raros são aqueles que vão para brincar com um relacionamento sério. Pensando assim, Tio Yi ficou preocupado e murmurou em seu coração. O que ele está pensando? De repente, os olhos de Tio Yi brilharam. Pensou em algo e um sorriso perverso apareceu no canto de sua boca. Eu entendi. Capítulo 12, Irmão Júnior. Acontece que ele estava pensando assim. Se você quer viver confortavelmente sob o comando de Lu Jiuyan no futuro, definitivamente tem que aumentar o afeto com ela. Se for como durante o dia, e você diz duas frases para outra mulher e ela te mata, como você vai viver no futuro? Então, Tio Yi estava desamparado. Deve primeiro conquistar Lu Jiuyan um pouco. E neste momento, ele está preocupado em como continuar se desenvolvendo com sua mestra Lu Jiuyan. Não é bom que alguém venha até sua porta para entregar um plano maravilhoso? Não é ruim. Tio Yi olhou para esses dois bilhetes. Lu Jiuyan definitivamente não concordaria se fosse muito extremo. Se for muito fácil, não posso ficar confortável. Esta espada divina do encontro pode criar possibilidades ilimitadas, através de compras, jantar, ter relações sexuais e aumentar o afeto um pelo outro. O limite superior é criar bebês loucos em uma noite de primavera. E o limite inferior é pelo menos uma bela lembrança. Em suma, é um ganha-ganha. Tio Li estava muito grato por Bai Hou ter entregue um plano maravilhoso em sua porta. Irmã Sênior Bai, você realmente tocou meu coração. O que? Bai Hou dançou seus lábios vermelhos, seus belos olhos incrédulos. O discípulo baixou a cabeça, seu coração estava um caos. O que ele quis dizer com isso? Ele já planejava isso há muito tempo? Impossível. Como ele poderia ter esse tipo de ideia? Para verificar essa ideia novamente, Bai Hou perguntou ansiosamente, você gosta muito desses dois ingressos? Gosto muito. Tio Yi assentiu incrédulo, pensando em passear com Lu Jiuyan, comer petiscos e ver lanternas. Passar um tempo maravilhoso com a família. Como não gostar? Ah, isso. Bai Hou ficou sem palavras por um momento. Ele está sendo tão ousado? Já disse abertamente, será que ele não tem medo das regras da seita? Percebendo que Bai Hou estava um pouco estranha, Tio Yi disse rapidamente, Irmã Sênior Bai, não me interprete mal, eu absolutamente não terei nenhum tipo de pensamento estranho ao segurar os ingressos. É adequado para ir com um ancião que eu respeito e que é mais velho do que eu. Ah, você. Bai Hou levantou a cabeça, suas bochechas coradas. Ela bateu no braço de Tio Yi com raiva e disse com voz manhosa, xingando-o interiormente de idiota. Idiota. Se você não tivesse dito nada, tudo bem. Agora que disse, não deixou claro com quem você quer ir? Pensando nisso, Bai Hou cobriu suas bochechas quentes e fechou os olhos. Ela não estava encarando a irmã sênior que ele respeita, a sênior mais velha que ele? Ancião é um pouco inadequado. O irmão Júnior realmente não sabe como se esconder, ele tem que dizer as coisas tão claramente. Tio Yi olhou para sua expressão estranha. O quê? Ele disse algo errado? A mestra Lu Jiuyan não é a anciã que ele mais respeita? Você está com inveja. Nesse momento, Bai Hou levantou a cabeça. Ela perguntou franzindo a testa, você realmente acha que ela vai com você? Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de rir em seu coração, eu não vou concordar com esse tipo de coisa tão facilmente. E se algo acontecer? Isso não violaria as regras da seita? Se você não me der uma resposta satisfatória, nem pense que eu vou concordar com você. Ela provavelmente vai concordar comigo, certo? Tio Yi estava pensando, Lu Jiuyan ainda lhe deve um favor. Esse tipo de coisa. Ela provavelmente não vai recusar. Huang Hui disse, embora às vezes ela seja temperamental, sempre sendo fria e arrumando as coisas. Bai Hou franziu a testa e apertou os punhos. O que você quer dizer?